Veja hoje no Minas Brasil Notícias. Prefeitura de Paracatu divulga 0800 para solicitação de atendimento da iluminação pública no município. Câmara dos Deputados aprova a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Especialistas falam sobre os reflexos da alta do dólar na economia brasileira. Famílias de Paracatu têm até o dia 20 deste mês para atualizar informações no cadastro do Bolsa Família. Nas notícias de polícia, após 21 horas de julgamento, réus acusados da morte de Arli são absolvidos. Polícia procura por autores de assalto a pedestre no bairro Santana. Banco de dados pretende auxiliar PM no atendimento de ocorrências de roubo e furto de celulares e bicicletas na cidade. Álcool e direção pode ter provocado acidente em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio, entre carro e ônibus. Condutor alcoolizado é preso pela PRF fazendo zigue-zague na BR-040. Vítimas de acidentes de trânsito encontram dificuldades na hora de acionar o seguro DPVAT. Nossos repórteres flagram resultado de acidente com fiação de telefonia no Paracatuzinho. E ainda, na quarta reportagem da série SOS Reviver, você verá o trabalho que é feito com as famílias de dependentes químicos em tratamento no projeto. E agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Começamos a edição do Minas Brasil Notícias desta sexta-feira com uma novidade para os trabalhadores domésticos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar que regulamenta os direitos e os deveres do empregado doméstico. Os direitos e os deveres dos empregados domésticos foram estabelecidos pela Emenda Constitucional 72, aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional. Entre os direitos estão, por exemplo, o seguro-desemprego, indenização por demissão sem justa causa, conta no fundo de garantia por tempo de serviço, pagamento de horas extras, adicional noturno, seguro contra acidente de trabalho e jornada diária de 8 horas. A emenda mantém em 12% a contribuição previdenciária do empregador, que tinha sido reduzida para 8% no texto aprovado pelo Senado. Depois de votadas as emendas e os destaques, o projeto aprovado retorna ao Senado para nova apreciação. Após a aprovação pelo Senado, o projeto será encaminhado à sanção presidencial. E o número de indenizações pagas pelo DPVAT e o seguro obrigatório sobe em média 25% ao ano. Mas esse índice poderia ser muito maior se as pessoas entendessem mais sobre os seus direitos. Por se tratar de um seguro de responsabilidade civil obrigatório, o DPVAT garante o direito de indenização às vítimas de acidentes de trânsito por morte e invalidez permanente total ou parcial, além do reembolso das despesas médicas e hospitalares. Entre esses dados, em 2014, as motocicletas apareceram com 62% dos pedidos de indenização. O DPVAT é um direito de todos e deve ser exigido. Hoje em dia, tem maneiras mais fáceis hoje de receber o seguro DPVAT. Principalmente que o governo tem disponibilizado algumas propagandas nas redes de informações, onde se não precisa mais de você ter um intermediário para receber o seu seguro obrigatório, que é o DPVAT. Então, hoje as agências do Correio estão recebendo, tem alguns postos nominados pelo governo que também recebem esse seguro, que é esse processo, você monta o processo da entrada, tá, no qual os processos hoje têm as seguintes indenizações: morte, 13.500, invalidez, a invalidez total é 13.500, a invalidez parcial, mas porém total, no caso de uma perca de um membro, tá? Aí vai ser de acordo com a tabela que existe. O cara perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu uma vista, de acordo com a tabela que existe, ele vai ser indenizado por cada membro no qual ele sofreu a perca. É muito importante, então, que o pagamento da parcela do seguro DPVAT tem que estar em dia. Com certeza. Inclusive, quando não está em dia, o governo tem até o direito de cortar a indenização. Mas isso, ultimamente, não tem feito. Mas, posteriormente, vem cobrar o ressarcimento das despesas no qual ele teve que arcar. Porém, ainda existem algumas pessoas que não buscam seus direitos na hora de recorrer ao DPVAT. E o prazo para a prescrição do benefício diminuiu em 2006.
passando de 20 para 3 anos. Ainda se depara com muita gente ainda que não recorre ao seguro DPVAT. Aconteceu algum acidente com ele teve suas despesas, ele teve lá seus tratamentos e ele, não sei se é porque questão de com medo de ter uma certa dificuldade em montar um processo ou alguma acomodação, ele não procura. De 2006 para trás era com 20 anos. 20 anos prescrevia o processo do seguro obrigatório. Hoje é com 3 anos. Isso aí é bom frisar, porque se você não der entrada dentro de 3 anos, aí você perde sua indenização. Vamos agora falar de economia com a notícia nada boa. O dólar comercial voltou a subir e já ultrapassou os R$3. Este é o maior valor da moeda norte-americana desde 14 de junho de 2004. A moeda estadunidense subiu 3,44% na semana, com fechamento em queda apenas na terça-feira. No mês, a alta acumulada chega a 10,7% e no ano a 18,91%. Juros mais altos nos países desenvolvidos reduzem o fluxo de capital para países emergentes, como o Brasil, pressionando o dólar para cima. Nessa quinta-feira, porém, o dólar se desvalorizou mais uma vez frente ao euro, indicando que o mercado ainda tem dúvidas sobre o reajuste fiscal no Brasil, depois que o Congresso devolveu ao governo a medida provisória que implementaria algumas medidas necessárias. E o aumento do dólar está mudando a rotina de muita gente. Quem gosta de viajar para o exterior pensa 2 vezes antes de embarcar. Mas até no pão de todo dia, a alta da moeda faz a diferença. Luciano viaja para o exterior uma vez por ano. Em 2015, planejava conhecer Los Angeles, nos Estados Unidos, mas mudou de ideia. Com a disparada do dólar, ficou uma viagem muito mais cara, né? Em média 30% em relação ao que foi ano passado, no mesmo período. Então eu acabei fazendo opção por um destino nacional mesmo. Salvador, porque tem praias bonitas, a gente também está próximo, não está tão longe, e bons resorts também. Quem também refez o trajeto foi o italiano Gianluca. Ele mora no Brasil há 3 anos e sempre que pode viaja para fora do país. Eu preferi para ir aqui no Brasil em Maragogi, que ficou muito mais em conta, tudo incluído e também um lugar maravilhoso. E vou deixar Punta Cana para o período de baixa temporada. Esta é a maior alta do dólar desde 2004. A moeda chegou a R$ 3,13. Essa disparada influencia nos preços dentro do Brasil. Nas casas de câmbio, a moeda já é negociada a R$ 13,50. Para o reajuste não impactar no caixa, essa agência apostou em personalizar pacotes e oferecer outros destinos. A gente tem que ter, na verdade, outras opções, outras alternativas onde o dólar não possa impactar. Uma delas é viajar dentro do Brasil, é viajar pela América Latina, onde realmente o dólar ainda tem uma força, um peso que não afeta, diríamos, no orçamento da pessoa. O consumidor sente o impacto do aumento do dólar não é só quando vai viajar, mas no dia a dia. E pode ser logo pela manhã, quando vier à padaria e pagar mais caro pelo pãozinho, bolo ou biscoito, por exemplo. É que o trigo é importado. Pãozinho é um item importante nesse quesito, porque o trigo é importado no Brasil. E se o dólar, portanto, está muito valorizado, a nossa moeda desvalorizada, significa que fica cada vez mais caro importar esse trigo e está na composição do pãozinho. Então, não necessariamente isso acontece no curtíssimo prazo, porque, na verdade, é quando você compra novo trigo a novo preço e depois você repassa isso ao consumidor. Dona Terezinha decidiu substituir o pão por outros alimentos. Fazer em casa, vou fazer bolo, vou fazer rosca, vou fazer biscoito de polvilho e comprar mais pouco pão. De acordo com o economista, o momento é de frear o consumo e repensar gastos com viagens internacionais. É o que o consumidor normalmente faz, né? Ele tenta comparar os preços relativos, então aqueles produtos que estão subindo mais de preço, a gente tenta substituir por outros produtos que, nesse caso, não estão subindo tanto, que não têm insumos importados. E você verá no nosso próximo bloco, após 21 horas de julgamento, réus acusados da morte de Arli são absolvidos. Álcool e direção pode ter provocado acidente em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio entre carro e ônibus. Condutor alcoolizado é preso pela PRF fazendo zigue-zague na BR-040.
Polícia procura por autores de assalto a pedestre no bairro Santana. E ainda, Banco de Dados pretende auxiliar PM no atendimento de ocorrências de roubo e furto de celulares e bicicletas na cidade. Os detalhes já já. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kim Ross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para Kim Ross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kim Ross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kim Ross Paracatu, mineração responsável. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes. E de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado. De celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. Na madrugada de hoje, um rapaz de 22 anos de idade caminhava pela rua Doutor Seabra, do bairro Santana, quando percebeu a aproximação de um veículo Ford F1000, provavelmente de cor vermelha. Um indivíduo magro, moreno, baixo, usando bermuda branca e camiseta azul, que ocupava o lado do carona, desceu do carro e, com a mão por baixo da blusa, simulando estar armado, o ameaçou e subtraiu o aparelho celular marca Samsung Galaxy S4 de cor preta. O autor ainda agrediu a vítima com um chute nas costas. Em seguida, o veículo Ford F1000 passou em volta da Praça do Santana e seguiu sentido a rua Rio Grande do Sul. Os militares seguem as buscas para identificar e prender os envolvidos. Nessa situação, o aconselhável é não reagir e colher o maior número de características que levem a polícia aos autores, como, por exemplo, nesse caso, a placa do veículo usado no crime. E ocorrências assim são bastante comuns, furto e roubo de celular. Agora, me responde uma pergunta. Você sabe qual é o número de série do seu aparelho celular? Ou guarda a nota fiscal da sua bicicleta? Esses dados são indispensáveis caso você seja vítima de um crime assim.
Isso facilita a restituição de objetos que são recuperados. Em Paracatu, já existe um banco de dados com essa missão. Diariamente, aparelhos celulares e bicicletas são furtados ou roubados em Paracatu. E em proporção semelhante, objetos assim são apreendidos em ocorrências envolvendo principalmente o tráfico de drogas. Para facilitar a identificação do verdadeiro dono de um celular ou uma bicicleta recuperada, a Polícia Militar criou o banco de dados, que cadastra o número de série do aparelho telefônico e o número de quadro das bicicletas. É um banco de dados que foi criado aqui pela unidade, é um instrumento novo que a gente hoje possui, a Polícia Militar de Paracatu está utilizando, para que possa estar cadastrando todos aqueles aparelhos celulares e bicicletas que foram roubadas ou furtadas. Nisso, quando a guarnição policial registra a ocorrência, o policial vai estar perguntando à vítima sobre o número de PIN do celular, ou e-mail, ou série. Então esse número ele se encontra na estrutura do telefone, antes da bateria ali, no compartimento da bateria. Esse número é lançado na ocorrência. Com isso, o que acontece? A polícia, nas abordagens, nas buscas e apreensões, localiza-se muitos aparelhos celulares, mas nem sempre tem como falar se aquele aparelho é ou não um produto de crime. Com isso, com esse banco de dados, a guarnição, ao efetuar uma busca pessoal no indivíduo que está vindo ali na reincidência de práticas de crime, dessas modalidades principalmente, o policial militar vai ter como pesquisar através da central, da sala de operações, ele vai solicitar uma pesquisa sobre aquele aparelho. Por isso, a polícia alerta para a importância de cada pessoa manter conservada a nota fiscal que contém esses dados. No caso do aparelho celular, ainda é possível verificar o número de série com um procedimento simples. Só ele digitar os caracteres asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Com essa sequência, que eu vou até repetir, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Ela vai aparecer no visor do aparelho uma sequência numérica, que é o serial, que vai identificar aquele aparelho. Essa sequência numérica é a sequência numérica que deve ser lançada no banco de dados. E no fim da tarde dessa quinta-feira, no KM 89 da BR-040 em Paracatu, perto da ponte do Rio Paracatu, durante patrulhamento realizado pela equipe de serviço da Polícia Rodoviária Federal, foi flagrado uma carreta de Patos de Minas fazendo zigue-zague na pista. Diante da situação, a equipe da PRF abordou o veículo conduzido por um homem de 54 anos de idade que apresentava sinais claros de embriaguez e foi convidado a fazer o teste do etilômetro, que comprovou que o mesmo conduzia o veículo sob efeito do álcool. Em revista ao veículo, os policiais encontraram substância semelhante ao chamado arribite. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado e o condutor foi preso e conduzido à delegacia de polícia de Paracatu. E um homem de 32 anos de idade colidiu com um ônibus no centro da cidade na noite desta quinta-feira. Felizmente, ninguém se feriu, porém o fato pode estar relacionado à embriaguez ao volante. Um acidente envolvendo um Fiat Uno e um ônibus chamou a atenção de quem passou pela Praça Juscelino Kubitschek na noite dessa quinta-feira. O fato se deu por volta das 10 horas da noite. O motorista do ônibus descia pela rua Sérgio Ulloa quando percebeu que o motorista do Fiat Uno, que descia pela rua Juscelino Kubitschek, não conseguiria fazer a curva. Ele parou a uns 8 metros de distância daquela placa de pare, mas mesmo assim não foi possível evitar a colisão. A causa do acidente, segundo a polícia, pode estar relacionada à embriaguez ao volante. Informação que o condutor está com sintoma de embriaguez, ele nem soube explicar, invadiu a contramão de direção, colidiu de frente com o ônibus, deparou com a situação que você teve que atravessar a via, foi levado a realizar o teste, foi confirmado, vai ser conduzido à delegacia para os procedimentos. Felizmente, apesar da força do impacto, ninguém se feriu, mas por se tratar de um local com trânsito intenso e tumultuado, quem mora aqui dá o alerta. Aqui toda hora, já teve muitos acidentes aqui e vai voltar a ter, porque o fluxo aqui é muito grande. Precisa de um sinaleiro aqui, um semáforo urgentemente.
A polícia isolou a área para evitar novos acidentes e os condutores foram levados à delegacia para esclarecimentos. E depois de quase 21 horas de julgamento, saiu a sentença dos 3 réus julgados pela morte de Arli Barbosa Guimarães. Os réus Altamir Baltazar da Silva Júnior, de 20 anos, Vitor Arnaldo Teixeira de Melo e William Pereira Rosa, ambos de 19 anos, acusados pelo Ministério Público de estarem envolvidos no assassinato de Arli, foram absolvidos. O crime aconteceu no dia 16 de novembro de 2013, dentro de uma igreja evangélica no centro de Paracatu. Na época, Altamir confessou o crime alegando vingança. Segundo informações, o julgamento acabou hoje por volta das 5 horas da manhã com todos os acusados absolvidos. Apenas Altamir Baltazar da Silva Júnior pegou 1 ano e 10 dias por porte ilegal de munições. Mas como ele está preso desde 2013, a Justiça considerou pena já cumprida. E em instantes, na 4ª reportagem da série SOS Reviver, você verá o trabalho que é feito com as famílias de dependentes químicos em tratamento no projeto. Famílias de Paracatu têm até o dia 20 deste mês para atualizar informações no cadastro Bolsa Família. Prefeitura Municipal divulga 0800 para a solicitação de atendimento da iluminação pública em Paracatu. E ainda, o flagrante de um acidente com a fiação telefônica no bairro Paracatuzinho. Nós voltamos já. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kinross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas e também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei então dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kinross. Ao longo dos próximos 4 anos, estarei em cada operação da Kinross espalhada aí pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente e pessoalmente na minha vida. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kinross. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. Nota de repúdio. As famílias de Paracatu merecem respeito. A Prefeitura de Paracatu, em seu nome e em nome de todas as administrações anteriores de nossa cidade que conviveram com a extração do ouro, vem a público repudiar a forma como a Rede Bandeirantes de televisão, por meio do programa CQC, fez uma reportagem na última segunda-feira, 9 de março, que visou exclusivamente confundir a população. A reportagem do CQC fez uso de informações falsas. Ali, um diretor do Hospital do Câncer de Barretos fala em 1.153 atendimentos a paracatuenses no ano de 2014. O CQC omite a informação completa e induz o cidadão a pensar que 1.153 pessoas de Paracatu estavam com câncer em 2014. Veja a verdade, mostrada em documento oficial do Hospital de Barretos. Para o seu município, em 2014, realizamos 1.153 atendimentos para 100 pacientes. Quem assina é o gerente de captação do Hospital de Barretos, Luiz Antônio Zardini. Existem pessoas que sofrem de câncer em Paracatu?
Sim, mas dizer que só em 2014 a cidade apresentou 1.153 pessoas em tratamento em função desta doença é uma mentira que traz terror aos paracatuenses, além de graves prejuízos à nossa economia, notadamente no setor agropecuário. Mas as mentiras não param por aí. Exploraram a boa-fé de pessoas da cidade, como o homem que é portador da doença conhecida como neurofibromatose, uma doença dermatológica cujo aspecto visual é altamente chocante e que nada tem a ver com a poluição ambiental. As atitudes irresponsáveis do CQC e dos denunciantes, em especial uma ex-funcionária do setor de saúde da cidade que passou números falsos à reportagem, terão as consequências previstas na lei. O novo apresentador do programa humorístico, o ator Dan Stulbach, disse que a nova temporada do CQC já deve começar com processo, ou seja, eles já estão acostumados a ser processados por mentir, caluniar, injuriar e difamar pessoas, instituições e, desta vez, uma cidade inteira. Está à disposição de todos os pareceres do Centro de Tecnologia Mineral CETEM, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nortearam a audiência pública realizada para discutir a questão. Pareceres que apontam que os níveis de arsênio no ar e na água em Paracatu não são suficientes para levar perigo real à população. A Prefeitura Municipal de Paracatu tem como sua primeira preocupação a população de nossa cidade. Nossa obrigação como administradores de nosso município é proteger nossos cidadãos, como o fizemos com a convocação e realização de audiência pública, onde todos os responsáveis se manifestaram, inclusive com a presença do Ministério Público Ambiental. Mas isso não importa a essa imprensa sensacionalista. O que importa é o espetáculo circense travestido de jornalismo, que certamente envergonha aqueles que de fato são jornalistas. Continuaremos de maneira firme zelando pela saúde e bem-estar de nosso povo. Essa é a nossa tarefa e assim sempre será feito, tendo como princípios essenciais a transparência e o interesse público. Prefeitura de Paracatu, administração 2013 e 2016 e em solidariedade às administrações anteriores. Os beneficiários do programa Bolsa Família que receberam no extrato de pagamento avisos sobre a necessidade de atualização dos dados devem comparecer até o dia 20 de março na Secretaria de Ação Social para atualizar o cadastro do programa. Em Paracatu, o programa Bolsa Família contempla 2.738 famílias. Destas, cerca de 500 se encontravam em situação de fazer a atualização dos dados no cadastro. Até o momento, 95 famílias ainda não compareceram à Secretaria de Ação Social para fazer a atualização, que será até o dia 20 deste mês, correndo o risco de ficar de fora do programa. Aqui em Paracatu, a gente tem em média 500 famílias na situação de revisão cadastral e com o passar do tempo, com a revisão, 400 famílias já compareceram ao atendimento aqui, já fizeram a atualização cadastral e estão em dias com cadastro. Restam cerca de 100 famílias que precisam ser atualizadas ainda, né? Mas eu acredito que essas famílias, por algum motivo, se mudaram ou não querem mais participar do cadastro. Para 2015, já foi sinalizado que 600 famílias de Paracatu deverão fazer a atualização do cadastro até o mês de outubro. Porém, essas famílias já podem procurar a sede da Secretaria. A atualização do cadastro ela pode ser realizada a qualquer momento, né, do ano. Aqui a gente trabalha de segunda a sexta-feira, de 8 às 11, de 1 às 6, o ano todo, tá? A família que tem algum dado alterado desde a última atualização, ela pode vir aqui, comparecer normalmente, a qualquer momento, tá? Para fazer a atualização cadastral. A gente pede para ela trazer a documentação referente à escolaridade da pessoa, que muda, né, de um ano para o outro, e referente à renda. Se mudar qualquer outra coisa, composição familiar, se chegou algum membro da família, se saiu algum membro da família e se a renda foi alterada de alguma maneira, é importante ela trazer também para a gente saber como anda essa família na questão socioeconômica, né, como um todo. Somente no mês passado foram pagos para beneficiários do programa Bolsa Família mais de R$400 mil. Ao todo, 10.158 famílias são cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal aqui em Paracatu. Esse cadastro contempla não só o Bolsa Família, mas também outros 12 programas sociais. E na manhã de hoje, a nossa equipe de reportagens flagrou imagens de um acidente que ocorreu no bairro Paracatuzinho, onde um caminhão arrancou a fiação telefônica de uma rua.
O veículo tinha altura superior à da fiação e tentou passar pela rua e acabou arrancando boa parte dos fios telefônicos da rua Frei Anselmo, no bairro Prado. Ninguém ficou ferido com o acidente, mas as residências próximas ficaram sem telefone fixo. Nenhuma empresa havia comparecido ao local até o fechamento desta reportagem para fazer o serviço de manutenção. Neste acesso ao bairro Paracatuzinho, os fios atrapalhavam a circulação de carros e pedestres. Para evitar novos acidentes, moradores sinalizaram o local com um plástico. E a partir deste ano, os prefeitos de todos os municípios brasileiros assumiram os ativos de iluminação pública que até então estavam sob gestão das distribuidoras de energia. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a medida busca atender à Constituição Federal, que determina que a iluminação pública seja de responsabilidade municipal. Em Paracatu, já há um número onde os clientes podem solicitar os serviços. Agora, os reparos na iluminação pública de Paracatu devem ser solicitados pelo número 0800 033 2955. É que os ativos que incluem luminárias, lâmpadas e reatores são de responsabilidade da Prefeitura e não mais da CEMIG. Já os postes de luz continuarão sendo administrados pelas distribuidoras de energia. A partir do dia 1º de janeiro do corrente ano, a ANEEL determinou que os municípios passariam a assumir os ativos, né, que foi repassado da CEMIG, para que pudesse tomar conta. Nesse processo, o município assumiu a responsabilidade de lâmpadas, né, e de reatores que acionam essas lâmpadas. E, eventualidade, alguns braços que estiver quebrado ou cair, a empresa é responsável para substituir os mesmos. Em relação aos postes? Essa questão de aumento de rede, aumento de carga, ainda ficou a responsabilidade Prefeitura e CEMIG em conjunto, aonde deve ser feita uma solicitação, né, através do protocolo na Prefeitura, que é encaminhado para avaliação e nós efetuamos depois projetos para estar executando. Segundo o secretário municipal de obras, em Paracatu as providências no sentido de atender a população já estão em andamento. A empresa responsável pela manutenção já foi contratada via processo licitatório consorciado com as demais cidades do Noroeste. Anteriormente, todos os cidadãos ligavam para o 116 da CEMIG. A partir do dia 1º de janeiro do corrente ano, foi feito um processo licitatório, onde chegou numa empresa chamada Engelmig, uma empresa muito conceituada no ramo, né, está presente em mais de 8 estados na União, através do 0800 033 2955. Todo cidadão pode ligar, registrar sua ocorrência, pegar o número do protocolo, aonde ele vai colocar o local, né, rua próximo do número onde ele vai estar solicitando esse serviço. Lembrando que a empresa tem até 5 dias, né, nesse primeiro momento são 5 dias para estar solucionando o problema, devido ao acúmulo de serviços que tem, mas a nível de contrato, assim que tiver tudo organizado, é 48 horas para substituição das mesmas. Além do 0800 033 2955, a comunidade pode ainda protocolar pedido de reparos na própria Prefeitura no setor de protocolos, ou ainda procurar a Secretaria de Obras para mais informações. E você tem acompanhado ao longo desta semana uma série de reportagens sobre o SOS Reviver, um projeto que tem ajudado muitas pessoas a saírem do mundo das drogas. Hoje, na 4ª e última reportagem da série, você vai conhecer o trabalho de acolhida, prevenção de recaída e apoio às famílias. Eu era usuário de álcool, bebia muito. Foram 17 anos nas drogas, na prostituição, na bebida. Eu permaneci no uso das drogas mais de 20 anos. Durante 17 anos da minha vida, eu fui usuário de droga. Mas mais da metade da minha vida foi no mundo das drogas. Eu tinha os meus filhos, tinha minha família, tinha as pessoas que eu amava,
tinha minha casinha, eu perdi tudo. Que chegou um ponto de eu morar nas ruas, virar morador de rua. São histórias de quem teve a oportunidade de recomeçar. E esse início foi aqui, no projeto Reviver. Esse projeto na minha vida é muito importante, é tudo, né? Foi onde eu fui liberto das drogas, onde eu reconstruí minha vida, né? Porque a droga acabou com tudo. Foi aqui que eu recebi forças, né, para parar com a droga, foi aqui que eles me acolheram. E, né, tô aí firme pela honra e glória do Senhor Jesus, aí, livre das drogas, né? As pessoas falam que usuários de droga não têm cura sim. Hoje eu amo os meus filhos, amo o Projeto Reviver. O Projeto Reviver, para mim, é um remédio. O projeto recebe famílias que sofrem os impactos da dependência química e encaminha para tratamento os casos que necessitam. O Projeto Reviver atende dependentes químicos e suas famílias, com reuniões uma vez por semana, atendimento terapêutico, acolhimento para internação. Mas tão importante quanto o tratamento é o trabalho de prevenção de recaída e apoio aos familiares. Depois de uma internação, é que os desafios começam a surgir para o dependente. Se reinserir, voltar para casa e para a sociedade, enfrentar os desafios e se manter longe dos vícios. Neste grupo de mútua ajuda, que se reúne toda quarta-feira, familiares e dependentes químicos em tratamento buscam força para continuar lutando. Nós detectamos que há várias famílias, elas estão muito mais doentes do que o próprio dependente. E elas chegam aqui num estado tão deplorável que elas esquecem que elas que precisam de tratamento. Por isso essa sala funciona com atendimento para as famílias e também para os dependentes químicos. Aqui eles encontram um apoio especializado, motivação e estratégias fundamentais para vencer as drogas e o alcoolismo. Em 2012 eu cheguei a ficar internado no centro de recuperação. Esse projeto Reviver aqui é muito importante na minha vida aqui. Quando eu conheci o projeto Reviver, eu comecei a participar das reuniões e recebi total apoio da equipe, da missionária Marli, e desde então eu estou aqui, já vou para 4 anos, mês que vem eu inteiro 4 anos de libertação, de ressocialização. As reuniões do projeto acontecem toda quarta-feira a partir das 7h30 da noite na antiga Catedral da Bênção, no bairro Santa Lúcia. É um lugar de refrigério, de se renovar e lembrar que a batalha contra o vício é diária, mas possível de ser vencida. Eu nunca falo que estou forte, porque sempre eu estou fraco. Quando eu estiver fraco, eu estou aqui na sala. E eu vou fazer 6 anos liberto das drogas, do álcool. Sem sombra de dúvidas, um belo trabalho. A seguir, Presídio de Paracatu realiza final de campeonato de futebol com detentos. E ainda conheça a história do boi original do Japão, que é conhecido como o mais caro do mundo. A gente volta já. Comunicado Kinross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kinross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kinross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para a Kinross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância.
A Kinross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kinross Paracatu, mineração responsável. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kinross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas e também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei então dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kinross. Ao longo dos próximos 4 anos, estarei em cada operação da Kinross espalhada aí pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente, pessoalmente na minha vida. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kinross. Segundo o site Clima Tempo, o sábado na região será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Paracatu e Vazante, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Unai, mínima de 21, máxima de 31 graus. Em João Pinheiro, mínima de 19 e máxima de 29 graus. E em Guarda-Mor, mínima de 20, máxima de 31 graus. E agora uma curiosidade. Para um observador leigo à primeira vista, o Wagyu pode não chamar mais atenção do que qualquer outro bovino de fazenda. A raça originária do Japão não chama atenção pela beleza ou pelo tamanho. No entanto, é em outro campo que este animal se destaca. A carne do Wagyu é reconhecida internacionalmente como a mais cara do mundo, com o quilo chegando a R$ 350 no mercado brasileiro. O motivo é o marmoreio de gordura presente na carne do animal. Apenas a genética não é suficiente para que a qualidade da carne do Wagyu se sobressaia no mercado. Apenas a criação a pasto não é suficiente para que atinja o marmoreio adequado. A partir de 8 meses, o bezerro vai para confinamento e deve permanecer nele até por 1 ano e meio. Essa é a maior dificuldade de quem deseja criar o animal para oferecer um produto de qualidade. Outra dificuldade apontada é o abate. Atualmente, os produtores precisam contratar o abate terceirizado para então vender a carne. Ainda assim, a carne do animal é bastante procurada no mercado interno, que não consegue suprir a demanda. Quando a procura é maior, aposta-se na criação de animais cruzados com Nelore ou Angus. Bem, de um animal de 700 kg é possível tirar 30 kg de contrafilé. O quilo do contrafilé e da picanha do Wagyu nos pontos de venda especializados pode sair até R$ 350. E agora o esporte. Além dos benefícios físicos, o esporte tem sido também um forte aliado da ressocialização. Um exemplo vem do Presídio de Paracatu, que realiza torneios de futebol entre os detentos. Na tarde de ontem aconteceu mais uma final dessa competição
tradicional. O 4º torneio de futebol do Presídio de Paracatu teve início no dia 9 deste mês e contou com a participação de 78 atletas, divididos em 26 equipes. Os jogos aconteceram no pátio do presídio e cada cela torcia pelos seus representantes. A iniciativa visa promover a integração e a ressocialização entre os detentos. O objetivo desses jogos, é promover a ressocialização através do esporte. Isso minimiza bastante os atritos que tem entre eles, apesar das diferenças que eles têm lá fora, mas isso traz para a gente uma paz, e um bom comportamento entre eles, e isso aí para a unidade é um essencial. Cada cela pôde inscrever até 2 equipes. A grande final foi entre os times da Fiel e Soldado da Paz. Aqui a disputa ficou somente dentro das 4 linhas. E mais uma vez, o esporte igualou as diferenças. É bom, ajudar a gente também, Nem isso tudo que o povo pensa da gente, não. Que a gente tá preso aí, mas o esporte aí ajuda muita coisa com nós aí. Bom, A oportunidade de salvar um amigo, graças a Deus, na final aí. Por mais uma vez, o balanço dos trabalhos foi considerado positivo pelos organizadores. E apesar de tantas rivalidades que muitos presos têm lá fora, e aqui dentro deu um sinal positivo, que nada de grave aconteceu. E é isso aí que o Presídio de Paracatu tem a mostrar à sociedade de Paracatu, com todos os presos e os agentes que estavam aqui nos apoiando. Nós tínhamos 78 agentes também, dando segurança para que nada de coisa ruim venha acontecer. E a final foi vencida pela equipe Soldados da Paz por 5-4, que ficou com o título de campeã. Em segundo ficou o time da Fiel. No total foram realizados 25 jogos e marcados 228 gols. Destes, Matheus, da equipe Fiel, marcou 15 e recebeu o troféu de artilheiro. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Continue sintonizado com a nossa programação. Boa noite e um excelente fim de semana para você.